Olha, já está com a gente aqui nos nossos estúdios o Maicon Sgroth, o vereador, né? Melhor dizendo, o vereador Maicon Sgroth, que é pré-candidato a prefeito pelo PP aqui de Tijucas. E a gente vai bater um papo com ele aqui dentro do nosso quadro Bastidores da Política. E aí, agora sim de volta, e a gente já está aqui com a nossa tela Bastidores da Política. Eu vou pedir para a produção abrir a nossa câmera de estúdio, né? Olha aí, já está com a gente aqui Maicon Sgroth. E é Maicon com CK, ele faz questão... Tá certo, né? É o nome, né? A Bíblia diz que o bom nome é melhor do que o vinho. Opa, obrigado. Porque o bom nome é mais alegria do que o vinho, porque o vinho simboliza alegria, né? Então por isso que as pessoas fazem questão, quando tem muita gente que me chama de Elcio, eu digo não é Elcio, é Elson. Elson. Maicon, seja muito bem-vindo. Obrigado, as portas estão sempre abertas aqui para a gente debater política. Você sabe o quanto que eu gosto de debater política, de falar de política. Eu não vou perder a oportunidade de sempre frisar isso e sempre falar, porque você não pode negar, eu tenho gravado, não preparei para hoje, mas vou preparar para uma próxima. Fui eu que te lancei política em Tijucas. Primeira entrevista, sim, foi você. Também era fácil, né? Você era filho de prefeito, né? Não era muito difícil. Tinha um professor bom em casa. Não era muito difícil ver isso, né? Naquela época eu já vi isso em você. Mas ali você não era político, não era candidato a vereador, não era nada. Era um voluntário. 2017. Né? Principalmente naquele dia, era um voluntário. Né? Então, estamos em casa, seja muito bem-vindo. E a gente já se conhece de muito tempo, de muitos anos, né? Eu começo te dando a oportunidade de você falar agora como o único pré-candidato a prefeito pela coligação de vocês, pelo PP, PSD, né? E União Brasil, né? Junto aí a vocês. Então, para aquela câmera, dá um recadinho para o pessoal que está em casa, aí uma boa noite para a gente começar aí as nossas perguntas. Boa noite a todos que nos acompanham, que estão aí nos seus lares, nos seus celulares. Primeiramente, agradecer ao Elson também, ao jornal Top News, ao Top Elegância, para que a gente possa vir até aqui trazer um pouco mais de informação nesse momento que antecede as eleições, o momento das convenções partidárias, onde elas têm que ser realizadas até o dia de hoje, até a data de hoje, e nos próximos 10 dias serem, sim, protocoladas na parte eleitoral, no cartório eleitoral, e dar início, de fato, lá no dia 16, que é na sexta-feira que vem, às eleições, ao período de campanha eleitoral propriamente dita. E aí deixa de ser pré para ser candidato. Digamos que nesse momento a gente já está deixando de ser pré-candidato e se transformando em candidato, fazendo a parte burocrática junto ao TSE, o cartório eleitoral, registrando, nomeando, apresentando todas as documentações necessárias para dar início à campanha lá no dia 16. Eu começo te perguntando o seguinte, mesmo antes de você ser pré-candidato, ser o pré-candidato escolhido, existe isso também, né? Existem os pré-candidatos e existe quando tem um pré-candidato escolhido, né? Você teve aquela situação ali que você era, depois você deu uma recuada. Sim. E depois você veio com tudo, né? E mesmo antes de ser anunciado oficialmente, a cidade já sabia. A cidade, a imprensa já dizia o candidato é o Maicon, o candidato é o Maicon, o candidato é o Maicon. Tinha aquelas indecisões, mas tinha a maior parte dizendo que o candidato era o Maicon. O mesmo depois aconteceu na questão do vice, né? E aí eu quero fazer a pergunta em relação ao vice. Certo. Você chega a aparecer com o Maurício Poli, e eu quero dizer já de antemão no meu comentário aqui que eu acho tudo isso normal, esse movimento que as pessoas, que os políticos fazem, saindo de um partido, indo para outro, fortalecendo uma base, e aí quando você fortalece, você também tem direito de negociações. Sim. Né? E você pode, sim, indicar um vice, pode passar por um trampolim maior, deixar de ser um candidato a vereador para ser um candidato na majoritária a ser vice, ou até mesmo até ser o candidato, o pré-candidato a prefeito, né?
e a gente vê você caminhando com o Maurício, né? Aí o comentário ficou grande na cidade, que o teu vice seria ele. E aí, de repente, aparece então a decisão do Rudinei como o teu vice, teu candidato, pré-candidato a vice-prefeito, né? Como é que foi essas decisões para você? Do vice, você interferiu, você também teve a tua opinião na escolha, ou foi mais para o PSD? Realmente o PSD, pelo trabalho que ele tem feito na cidade nos últimos 7 anos e meio, e com o porte, hoje o PSD é um partido com 5 vereadores na Câmara. Na Câmara é o partido com maior número de cadeiras. O partido do prefeito, há 8 anos. Mas indo para o União, não continua mais com 5? Né? Tem o Rudinei e a Nadir só hoje, vereador. Sim, mas digamos do resultado do pleito. Do resultado do pleito. Na última eleição, vamos lá, vamos reformular a colocação. Perfeito. Na última eleição fizeram 5 vereadores, então ele tem um porte, ele tem é um partido já mais encorpado, mais estruturado. Porém, o Maurício, com o seu estilo de liderança e com a vontade de mostrar o serviço em prol da cidade, ele foi lá e acreditou, montou a União Brasil e assim alocou bons nomes dentro do partido, fazendo com que se colocasse à disposição dessa cadeira de vice. Ele sempre foi muito claro que ele não almejava uma vaga para prefeito, mas para vice, sim. Ele acredita no potencial do grupo do União Brasil e no potencial dele também. E por uma amizade que tem com o Maurício, a gente por diversas vezes conversamos muito sobre o tema e eu sempre deixei muito claro que pesaria muito a questão do posicionamento do PSD do 55. E isso acabou acontecendo de fato, que o 55 sentiu-se na obrigação de indicar o vice-prefeito por toda a história que tem feito por Tijucas nos últimos 7 anos e meio. Então você mesmo disse que isso é muito natural nesse momento, de que sim, algumas pessoas almejam determinadas posições, e assim aconteceu com o próprio Claudemir, com o próprio Sérgio Cardoso, com o próprio Maurício, com o próprio Rudinei, e até outros nomes foram falados. Mas existe muita conversa, muita troca de informação, pesquisa dos bastidores, aquela pesquisa boca a boca que a gente faz com a família, com o amigo, com o vizinho, o pessoal da prefeitura, o pessoal da Câmara sempre comentando isso, e a gente sentia de que o nome do Maurício e do Rudinei eram os nomes mais falados. Eram o próprio Sérgio também muito mencionado, mas no final ali ficou realmente entre o Maurício e o Rudinei, e porém pelo peso da sigla do 55 em Tijucas, acabou se optando pelo nome do Rudinei. Mas o grupo permaneceu unido, estávamos todos lá na convenção, fizemos uma integralização das convenções, visto que a da União Brasil ocorreu na Câmara de Vereadores, e após, no sábado à noite, eles foram lá para a nossa convenção e a gente fez um momento marcante, onde ali se dá o start para a nossa campanha eleitoral. E uma coisa que eu acho assim muito importante também, e é bom a gente comentar aqui, quando você fala na questão que o Maurício entendeu, eu acho isso importante. Você almeja, você coloca o nome, você luta, mas ele permaneceu. Quando teve que recuar para novamente se lançar candidato a vereador, tinha lançado até o assessor a pré-candidato, porque teve divulgação, teve foto, né, divulgando o Ceará. Sim. Então, ele retira a pré-candidatura do assessor e vem com a dele novamente. E eu acho tudo isso muito importante, porque tudo isso faz parte da política. Sim. Almejou, batalhou, lutou, não deu, espera a próxima. E voltou para ser o candidato a vereador. Eu pensava até que talvez ele não se candidatasse a vereador e ficasse liderando, né, como presidente do partido para fazer o maior número de vereadores, mas também é uma decisão que cabe a ele tomar, né? São pensamentos. Sim. E que fosse governar, se a chapa, se a coligação tivesse sucesso, com certeza ia fazer parte do governo, né? Porque é isso que acontece, né? Ele mostrou uma liderança muito grande e um entendimento maior ainda, se posicionando, se colocando novamente a vereador, e tive a oportunidade de dizer isso a ele, ao César, ao próprio Ceará, de que às vezes é necessário um amadurecimento maior do próprio grupo, do próprio partido, não que não pudesse ser ele, né?
Muitos falavam, poxa, mas tu querias o Maurício? Eu queria a composição unida. Eu queria que os 3 partidos estivessem unidos. Porque, com certeza, nós, com essa união, nós vamos poder fazer uma campanha onde a gente vai mostrar realmente o que a cidade precisa para os próximos anos, com planejamento, e acreditamos sim que esse é o melhor grupo para enfrentar aí as eleições e vencermos lá no dia 6, colocando esse grupo de forma a ter o maior número de pré-candidatos a vereadores, agora vereadores, né? E com uma nominata muito boa, e assim a gente poder ter um resultado positivo na eleição. Agora, Maico, a gente na imprensa, a gente precisa e deve ser muito verdadeiro, né? Com as coisas, com os assuntos, com as pautas. Você deve acompanhar lá o Bastidores da Política quando eu faço o meu comentário. Quinta-feira é exclusivo um comentário meu. Certo. Né? Aqui na bancada eu faço um comentário dos Bastidores da Política, né? E eu tenho falado isso porque é o que tem chego para mim através dos bastidores, é o que tem chego para os bastidores da política de quinta-feira. A gente fez até um Bastidores da Política semana passada, na terça-feira, porque senão ia ficar muito passado. O depoimento foi na segunda, né? A pergunta que eu faço para você em relação a isso, quando eu vejo o Maurício recuar, tinha tudo para ser o teu pré-candidato a vice, certo, e lá na frente ser o teu vice. Quando eu vejo ele recuar e ele tá junto, tá somando, tudo isso é política. E acho tudo normal, né? E como você está aí elogiando ele, tirando o chapéu para ele, porque em português claro é isso, né? Não, tá junto, tá unido. Mas aí a gente não vê isso na questão do bigodinho. Claudemir, que, né, se inflamou, fez um discurso inflamado. A gente não vê isso também na questão do Sérgio. Tem falado pouco, mas tem também corrido o assunto por trás dos bastidores, que não vai se somar, é o vice-prefeito do PSD. Né? E aí eu pergunto para você, o que é que vocês estão fazendo como grupo para manter esse grupo unido e para buscar essas pessoas para estarem com vocês? Elson, você manter todas as pessoas dentro do grupo, às vezes atendendo e agradando a todos, às vezes é uma tarefa extremamente árdua e difícil. Concordo. Como é que você vai pegar, encher um ônibus, sendo que 3 ou 4 querem assumir o volante do ônibus? Não dá. O ônibus só tem um para assumir o volante, mas vamos supor que tenham 3 querendo sentar. Então é uma equalização, toda uma tarefa difícil. Depois tem o pessoal ali que vamos supor, a pessoa que vai conferir o número de pessoas dentro do ônibus, que seria o vice, vamos fazer uma analogia. Então essa situação acabou desagradando o Claudemir, que tinha a expectativa de ser, assim como também o Sérgio. E isso faz parte da política. E eu entendo, tanto que declinei no final do ano passado, informando isso, tornando público, e depois de alguns meses o Eloy chamou, através de pesquisas que ele estava fazendo de forma informal, e ele notava que os comentários internos e externos da prefeitura eram de que o nome do Maico era um nome mais aceito, com mais coerência, pelo preparo e tal. Me sinto muito grato, muito lisonjeado de estar podendo hoje me colocar à disposição para esse cargo, mas dizer assim, a atitude de cada um, eu não vou entrar no mérito da questão do sentimento do Claudemir, do sentimento do Sérgio. Cada um é responsável pelas suas ações. Certo? Se ele achou que deveria retirar e fazer aquela fala na Câmara, eu vou respeitar ele e vou entender. Perfeito. Entendeu? Ele retirou, disse que não quer se envolver na política e tal, assim como o Sérgio, o pessoal tem comentado, mas eu acredito muito no que as pessoas me falam. A pessoa, ou o Claudemir, ou o Sérgio. A fofoca, o pipipi, papapá, isso, as mensagens, e a foto. Que estava lá com o João, que estava com o Pedro, que estava com o Paulo. Não, isso. Mas a foto é um tipo de prova, tudo não bem, é? Não? Tudo bem. Você sai também em fotos assim? Sai normal, né? Ontem eu encontrei o Fernando na festa. Tirou uma foto com ele? Sim, encontrei, dou um abraço nele. Encontrei depois no Casarão Galote. 2 vezes encontrei o Fernando. É meu amigo de Câmara de Vereadores, somos vereadores juntos, nossos pais. É amigo de infância? De infância, estudamos juntos, nossos pais se respeitam. Se respeitamos. Agora. Isso é legal. Nós somos de times diferentes. E até dia 6 ele vai torcer pro time dele e o Maico são adversários políticos. Até dia 6. Depois, até dia 6. Depois nós somos. Os dois têm o mesmo propósito, Tijucas. E depois do dia 6 a gente, cada um, ninguém mais fala do time. E assim, se o Maico tiver êxito, tenho certeza que ele vai torcer, esse é o nosso grupo. Se o grupo dele tiver êxito, eu vou torcer por ele. Porque
porque a gente vai torcer para Tijucas, né? Então eu tenho muita coerência nessa colocação. Agora, ao Bigodinho e ao Sérgio, são pessoas que eu gosto, respeito e vou respeitar qualquer ação e decisão deles, porque é particularidade dele, do que ele falou, do sentimento dele. Eu concordo com o que você fala, quando você começa a tua fala dizendo que é natural, é normal que não vai agradar todo mundo. Alguém vai sair insatisfeito com alguma resolução. Sim. Afinal de contas, são pessoas. Né? Envolve pessoas e não dá, como você disse, não dá para todo mundo segurar no volante. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Né? Numa empresa privada... Mas para vencer, vence quem agrega mais pessoas. Sim. Essa é a política, né? A arte de somar. A arte de somar, a arte de agregar pessoas, né? Então todas as pessoas são importantes, como você disse. Todas, aí, sem sombra de dúvida. O Claudemir é importante, o Sérgio é importante, mas a gente está sempre em busca de diálogo, de conversa, de agregar. A exemplo, acabei de sair da convenção do Podemos, que apesar de não lançar nominata de vereadores em Tijucas, mas estavam lá pessoas que representam o partido, que entendem que o Podemos deveria estar na chapa, e assim a gente foi lá prestigiar o evento também na Câmara de Vereadores no dia de hoje. Então digo para você assim, Elcio, que a gente está sempre em busca de somar. Mas quando alguém decide desembarcar, a gente tem que respeitar, por mais que a gente tente sentar, eu conversei, mandei convite para o Claudemir, para o próprio Sérgio, e a gente tem que respeitar a decisão deles. Tem que respeitar. Eu fui lá. Eles não estavam na convenção. Certo. Nenhum dos dois, não foram. Isso não é bom sinal. Porque se estivesse somando junto, mesmo pouco ferido, chateado, sim, estariam lá. Mas você já respondeu. Vamos mudar de assunto? Estou por você. Vamos falar de coisa boa? Estou aqui para responder. Vamos falar de coisa boa para vocês? Opa. Para vocês? Eu vou até pedir para a nossa produção, vamos fazer diferente, vou aproveitar que você está aqui. Se você está aqui, não tem graça nenhuma depois eu falar da sua convenção. Certo. Você está aqui, não foi nada combinado. Né? Até porque eu não combino nada com ninguém. Sim, não, ninguém, candidato nenhum. Se esperar isso por mim, está lascado. De qualquer pergunta. Né? Se esperar isso do Elcio, a verdade é essa, fala olhando para a câmera, se esperar isso do Elcio, está lascado. Né? Jamais. Tem convenção agora, está acontecendo agora, rolando agora, convenção do PL. Eu estou aqui, cuidando do meu trabalho, te entrevistando e tentando fazer o melhor que a gente pode fazer como imprensa. Sim. E o melhor como imprensa é sempre a verdade. Tá certo? Com certeza. Concorda? Então, você está aqui, eu vou aproveitar. Você está aqui, eu vou pedir para a nossa produção colocar para nós aí e a gente vai comentar. A hora que a gente pedir para parar, ela para. A sua convenção. Eu estive lá, fiz algumas imagens, né? E eu vou pedir para a produção soltar para nós aí. E depois... Tá aí, nosso áudio liberado, olha aí. Feliz da vida, Marcos Grotti, Rudineide Amorim, recebendo o público, é isso? Opa! Não passou ninguém sem cumprimentar aí. Vou passar um ou outro, né? Se passou alguém, mas a intenção era essa. Se passou alguém despercebido, peço desculpa, mas... Isso é uma figura importante, né? Para vocês, né? Sim, sim. Prefeito Eloy, presente. Prefeito Eloy, que tenta transferir essa popularidade. Depois não vamos falar disso. Sim. Um pouquinho, tá? Daí, a casa estava cheia, um pouquinho de cadeira ali, mas tinha muita gente em pé, a casa estava cheia. Né? Normal, né? Está na situação. Opa! Né? Muita gente aí, as bandeiras, né? Aí já é no palco, alguns pré-candidatos a vereadores, o Serginho aí no caso é o mestre cerimônia. Sempre. Né? Muito bom. Daí, hoje ele está no União Brasil, isso, com a Paulinha, com a esposa. Né? Daí nosso vizinho, né? Tem aqui um escritório de advocacia aqui do lado. Ali, quem está ali em cima, Mazinho Filho, nosso amigo e muito amigo, pré-candidato pelo pré-candidato a vereador e muito amigo seu também, muito amigo meu, né? Eu admiro muito o Mazinho, né? A vereadora Nadir de Amorim estava ali, né? Algum outro que você viu ali queira comentar, que eu não falei, né? E aí o público, né? Isso aí aconteceu no CTG Fogão de Lenha. Fogão de Lenha, no último sábado, né?
E aí a gente vai pegar aí a entrada do pré-candidato a vice, né? Hoje já decidido, você e o Rudinei é a família, né? Acho muito bacana a família do Rudinei aí, o Rudinei, né? Sempre com a família. E aí vem aí o Maicon Sgrotti, né? Família também, né? Bacana, os filhos, como é que é o nome dos filhos? Wilson e Maicon. Wilson e Maicon, o nome do teu pai e o meu. E o teu nome, né? Essa foi as imagens que eu fiz lá. O que você achou dessa cobertura aí, dessa imagem aí, né? Momento de muita alegria, de muita felicidade, onde a gente pôde realmente cumprimentar, abraçar, registrar várias pessoas que estiveram lá presentes. Convenção é um evento público, qualquer pessoa que entenda que possa ir lá conhecer os pré-candidatos, entender como é que funciona a convenção, a gente divulga nas nossas redes sociais, é feito um convite aberto a qualquer pessoa que queira comparecer no local. Não é permitido nenhum tipo de comida, a não ser uma água, né, para as pessoas que queiram tomar uma água, óbvio, mas nada que force as pessoas a ir lá, nada de evento festivo com comidas e bebidas, nada disso. Nada de pão e mortandela, né? Nada. Então a gente cumpriu exatamente com a presença lá já da questão jurídica, da contabilidade, para fazer todo o registro da ata do que nós decidimos lá, os nomes dos pré-candidatos, tanto a prefeito, a vice-prefeito e vereadores. Foi um momento de extrema alegria. Maicon, eu vi lá, foi uma festa grande, né? Bastante pessoas envolvidas na festa, né? No lançamento, na convenção de vocês, né? O que mais marcou aí na convenção para você? O que você tiraria como um ponto principal dessa convenção? Ali nas imagens não estavam ainda presentes a equipe do União Brasil. Foi realmente a chegada do União Brasil naquele espaço onde a gente sentiu assim que realmente foi um ponto de ebulição. Eu não vi essa chegada, porque o que eu fiz? Eu acompanhei o União Brasil na Câmara de Vereadores, fiz o trabalho, uma matéria que você viu que foi ao ar antes da nossa entrevista, e saí da Câmara de Vereadores, eles ficaram com a convenção lá, e eu fui para a praça, lá para o CTG Fogão de Lenha, fazer as minhas imagens, né? E antes da chegada deles eu já tinha saído. Eu fiquei imaginando que a chegada deles seria uma coisa meio que triunfal. Foi chegaram fazendo barulho. Ali foi o marcante, ali foi o preenchimento do grupo, onde a gente realmente sentiu assim de que estamos começando bem. Estamos começando de uma maneira unida, confiante, determinada, vamos cumprir todas as regras e os prazos necessários para lá na sexta-feira que vem, dia 16, poder sim dar início à caminhada, à campanha propriamente dita. Até o dia 6 de outubro serão 7 semanas. Maicon, agora eu tenho uma perguntinha para você. Nós estamos o quê? 15 minutos aí? Mas nós temos que encerrar. Isso aqui é para 10 minutos. Depois eu vou ter que cortar, porque senão não entra no Instagram. Era para 10, mas tem 15, a gente corta, depois a gente dá o mesmo tempo para os outros pré-candidatos. Vamos cravar aí os minutos que foram, depois a gente dá o mesmo tempo para os pré-candidatos a prefeito, né, e vice que vier aqui. Mas eu tenho uma pergunta para você que eu senti falta lá como um pré-candidato a vereador. O que acontece? Você sempre PP, certo. Correto? Certo. Né? Você foi candidato a vereador e está vereador. Na última eleição você se elegeu vereador com mais de 732 votos, bem votado. Junto com você, o Cláudio da Saúde, é do PP? Ele era do PP? Ele era, mas foi eleito pelo PP. Foi eleito pelo PP. Aquela história que você falou dos vereadores da eleição passada, né? Hoje ele está na União. Almejava-se ali também uma vaga, o ex-vereador Vilcinho da Pisobello. Certo. Que foi vereador num tempo que você não foi, na eleição passada. 2017 a 2020. Ele foi o único vereador do partido, ficou como presidente, segurou o partido ali na mão. O prefeito faz uma saída dele da prefeitura para ele ser, no prazo, para ele ser pré-candidato. Ele não estava lá como pré-candidato. Por que ele não é pré-candidato hoje, junto com o grupo? Ele estava ocupando uma cadeira da prefeitura,
como secretário. Secretário de Obras. Como secretário de Obras. E ele fez um ato que eu digo, um ato correto, que foi a reforma da Câmara de Vereadores. Quem conheceu a Câmara de Vereadores antes de 2020, comenta que você, para entrar dentro da Câmara, tinha tábuas, onde você tinha que circular por cima de tábuas, chovia dentro, era armário caindo em cima de funcionário, era assim um ambiente já insalubre para que qualquer pessoa trabalhasse ou frequentasse a Câmara de Vereadores. E ele foi audacioso e muito corajoso em dizer, essa Câmara de Vereadores não pode mais continuar assim. Assim como digo hoje que a Prefeitura também já não deve mais ser onde é, estar do jeito que está. Merece uma prefeitura melhor, né? O Porto de Tijucas hoje... A gente anda por aí, a gente vê coisa muito melhor. Temos que pensar, obviamente, primeiro em saúde, em educação, em infraestrutura. Mas ele, sendo presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2019 e 2020, ele comentou para mim que ele vou fazer o projeto e vou fazer a Câmara. E assim fez. Fez todo o processo licitatório, isso, aquilo. Porém, por denúncia de vereadores de oposição, isso, aquilo, que quando se acham no direito de entrar, seja no Ministério Público, com alguma ação e tal, isso é de livre-arbítrio deles. Se você não concordar com alguma ação disso, aquilo, você pode ir lá no Ministério Público e achar. E assim eles o fizeram. E chegou alguma documentação para ele, processo envolvendo o nome dele, questionando valores gastos pagos na época da reforma. Pela a informação que eu tenho é isso. E assim ele vai responder lá aquilo que ele tiver que responder e ele preferiu hoje não se colocar à disposição de um cargo público. Está respondendo um processo e preferiu não colocar o nome à disposição, porque está respondendo esse processo. Justamente. O interessante de te entrevistar é que você não foge da verdade. Ele tem uma particularidade dele, ele vai resolver lá, assim como qualquer outra, assim como tem hoje pré-candidatos a vice-prefeito, a prefeito, que tem problemas na justiça, certo? Não vou mencionar nomes aqui para não ser antiético. Você me perguntou do Vilcinho, eu vou te responder do Vilcinho. Mas você que é uma pessoa que lida, que trabalha com notícias... Perfeito. Tem pré-candidato a vice-prefeito com problema na justiça. Que com certeza a gente não deixou de noticiar nada. Tem candidato a prefeito com problema na justiça. Esse que aqui vos fala, esse é 100% ficha limpa. Se você puxar em qualquer lugar do Brasil, meu CPF, tu vai encontrar um número e um endereço. Quem eu sou e onde eu moro. Ponto. Você não vai encontrar mais nada. Perfeito. Maico, nosso tempo passou, vamos ter que dar mais tempo aos outros. Estou feliz com a entrevista com você, as portas estão abertas, é como eu disse, aqui a gente não combina nada, aqui a gente não tem script nenhum. Estarei aqui para responder sempre. É no diálogo, é no debate, e espero receber aqui outras vezes, tanto aqui como no Pod Quinto Round, que a gente tem um espaço de tempo maior. Você convidou, chamou, eu estou aqui. Fechou? Obrigado pela oportunidade, obrigado àqueles que nos acompanharam. E vamos lá, firmes. A campanha vai começar. Ainda vou te dar um tempo ainda para você fazer um final aqui, as considerações. Para ti, os meus parabéns. Sorte é o que eu desejo para ti, e que você siga em paz aí, buscando o teu objetivo. Elson, eu agradeço. 1 minuto e meio. Agradeço as tuas palavras, teu desejo de sorte, a campanha e tal, mas mais sorte do que para o Maico que você me desejou, eu desejo sorte para a cidade, para Tijucas, para o povo de Tijucas, que nesses próximos 60 dias terão esse tempo para analisarem as propostas, o histórico de cada pessoa, o que cada uma fez, construiu, e assim decidir o seu voto até o dia 6 de outubro. Parece ser um momento tão rápido lá na hora que a gente vai atrás da cabine da urna, se posiciona e aperta 2 números para prefeito e 5 númerozinhos para vereador. E aperta no verde, plim, 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 faz aquele barulhinho. É um ato que, para a maioria das pessoas, deve levar menos de 1 minuto. Eu voto ali, eu não levo 30 segundos, 20 segundos para votar. E digo para você, parece ser tão rápido, mas 4 anos demora muito a passar. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você, antes de encerrar. Claro, óbvio. Para a gente não ficar devendo, que eu acho que é importante. Eu acho que é muito importante e você vai ver que é importante. Claro. A gente falou pouco do prefeito Eloy Mariano Rocha, mas eu quero fazer essa pergunta e te dou a oportunidade de aí você falar. Você acredita que o professor Eloy, o prefeito Eloy Mariano Rocha, consegue fazer essa transferência de popularidade e se acredita num percentual geral? Qual o percentual que você acredita? Ou prefere não comentar o percentual, mas acredita?
na aceitação, na transferência dele de votos? Na transferência de popularidade. O pré-candidato Maicon? Pré-candidato Maicon. Sim, acredito que sim. Quem conheceu Tijucas antes e depois da administração, hoje, que já quase finda, né, dos seus 7 anos e meio, Tijucas é outra cidade. Sempre afirmo, disse na Câmara, disse lá na convenção, que a administração do Eloy ela não foi perfeita. Ela não fez tudo o que tinha que fazer, mas nenhuma administração faz tudo. Mas digo e afirmo, hoje você vê o interior de Tijucas quase todo asfaltado. Você vê as principais avenidas da cidade sendo asfaltadas. Você vê as reformas dos colégios como estão sendo feitos. Você vê a reforma dos postos de saúde como estão sendo feitos. Você vê o repasse do hospital pular de 80 para 550 mil reais. Você vê todas essas ações, esses eventos culturais que acontecem na cidade. Os campeonatos de esporte que são nas mais diversas modalidades. Tá perfeito? Não tá. Mas digo e afirmo que esse sim é o melhor grupo para dar continuidade a um trabalho que deve ser coroado, sim. Porque digo e afirmo, os prefeitos que antecederam o Eloy, os prefeitos que vão vir posteriormente a ele, você pode somar aí uns 4, 5 para trás, uns 4, 5 para frente, que não vai dar nem de perto o que ele fez no interior e no centro da cidade. Inclui o teu pai também? Pode incluir. Pode incluir. Pode incluir. 4 ou 5, você 4 disse. 5 pode incluir, sim. Ah, mas teve aumento de faturamento, sim. Quem sabe deu a busca de empresas, a acreditar que Tijucas tinha que ser vendida para fora de um jeito diferente, a atrair empresários, sim. Aumentou o faturamento, sim. Mas fez o que devia ser feito. Fechou. Fechou? Obrigado. Continua aqui a sua consideração final, porque eu te interrompi. Sua consideração. Fica aí esse pedido, que realmente avalie, que analise as propostas, que conheça a pessoa que você vai depositar o seu voto. Porque aquele ato de 30 segundos a 1 minuto que você faz lá atrás da cabine vai determinar os próximos 4 anos da cidade. E quem diz, mas eu não gosto de política e eu não me envolvo com política, isso aquilo. Quando você diz isso, você não pode depois reclamar e dizer assim, mas eu não votei nele. Sim, mas é ele que vai decidir se o que vai ser feito na frente da sua casa, como é que vai ser coletado o lixo, como é que vai ser tratado o esgoto, a educação pública, a saúde pública. Aí depois não dá para reclamar. Escolha bem, ajude a botarmos os melhores governantes, não só na nossa cidade, mas sim na Prefeitura e na Câmara de Vereadores, assim como nossos governadores e nosso presidente. Perfeito, Marco, muito obrigado. Enquanto a nossa produção prepara ali um bloco comercial, que a gente vai para um bloco comercial, eu vou pedir que você fique um pouquinho aqui com a gente, para a gente estar te liberando aí, então. Produção, solta para nós aí o nosso